Agora é hora da gente falar das causas animais, é o nosso quadro das terças-feiras Animais da Cidade, com ele Omar Russi. Mazinho, bom dia, Mazinho. Ô Jorge, bom dia especial a você e a todos os amigos ouvintes e os internautas também aqui da Rádio Itaberá. E hoje com um convidado especial é o professor, defensor da causa animal, Ivo Hadlich, que está com a gente. Seu Ivo, bom dia, obrigado pela visita. Ô Jorge, bom dia, que prazer estar aqui, né? Essa maravilha, podemos falar dos animais, os quais a gente ama tanto e luta e protege, né? Nosso foco de hoje, Mazinho, no nosso quadro é o surgimento das ONGs em defesa dos animais aqui em Blumenau. É uma onda que cresce cada vez mais, né? É isso, Jorge, e nada melhor do que trazer o nosso grande mestre Ivo Hadlich, com muito orgulho estar aqui conosco, porque hoje é muito fácil, Jorge, falar dos animais. É evidente, nós temos uma parte de leis, ainda precisamos avançar, mas já há toda uma gama de proteção nesse aspecto. Temos, evidentemente, aí todas as ONGs que fazem o seu trabalho, ou seja, a cidade, o próprio comércio já está aberto a esta causa. Agora, é fundamental nos explicar como é que era isso lá no início. Ele que foi literalmente um percursor aqui na cidade de Blumenau e iniciante dessa causa, que lá atrás não era dessa forma, né, Ivo? Seja muito bem-vindo. É verdade, é verdade. Eu gosto de falar disso porque eu fui o primeiro defensor dos animais, isso porque eu venho de uma família, a minha mamãe era defensora dos animais. Mamãe protegia os sapos, mamãe protegia as abelhas, as borboletas e tudo quanto é animal mamãe protegia. Aí naquela época se transportava material cerâmico, tijolos e telhas com carroça e botava excesso de peso e dava chicote nos cavalos. Mamãe corria no meio da rua pedindo para não fazerem isso, não judiar dos cavalos, que eles já estavam fazendo a sua força. Então, aonde mamãe estiver, minha gratidão sempre. Então, eu fui o primeiro defensor de animais de Santa Catarina a receber uma homenagem internacional da UISPA de Londres. É a maior entidade do mundo, aonde tem qualquer catástrofe, qualquer guerra, qualquer coisa, eles vão lá para salvar os animais. Aquele grande tsunami na Ásia, né? Eles salvaram milhares de golfinhos, milhares de elefantes acorrentados e aquele tsunami. Então eu recebi a honrosa homenagem da UISPA de Londres e continuo lutando, né? Eu tenho uma clavícula quebrada por defender e fotografar, ainda com muita ingenuidade, a farra do boi em Navegantes. Quando de repente alguém me deu um tapaço que eu caí, outro veio e chutou minha barriga e outro me chutou a clavícula e quebrou. Eu estava de moto, eu vim de Navegantes para Blumenau de moto com a clavícula quebrada, aí meu filho me levou para o Hospital Santa Catarina, mas nunca parei de defender a causa animal. Mas defender é você realmente, quando está lá na rua, o cachorro acidentado, o cachorro machucado, o abandonado, você ir lá ajudar a levá-lo para um veterinário, você levá-lo para abrandar a dor, que o animal sente muita dor. Hoje está muito modismo a defesa dos animais. Tem muita gente que nunca pegou um animal no colo, mas se intitula. Soma tudo, todo mundo que vem pela causa é importante. Mas você vai ver, meu querido Jorge, como ano que vem, ano eleitoral, vão aparecer defensores dos animais, porque os donos dos animais são eleitores. Então, acabou a eleição, somem tudo, como aves de arribação, desaparecem. Isto é minha raiva, eu fico com muita raiva. E quando eu vi o prefeito anunciar ontem que o Réveillon em Blumenau vai ser uma festa muito grande, eu concordo que vai ser legal, e vai ter fogatório na prefeitura. Eu luto desde que eu me lembro contra os fogos de artifício. Primeiro lugar pelos autistas, pelos idosos, pelos enfermos. E a prefeitura fica perto de 3 hospitais.
essas pessoas internadas nos hospitais com esses fogos de artifício, as garças na beira-rio, elas chegam a cair dentro do rio com o estampido dos fogos de artifício. Prefeito, acorda, acorda. Vamos divertir Blumenau, vamos celebrar Blumenau, mas vamos respeitar quem sofre com esses fogos. E quando eu falo da mamãe dele, Jorge, só para você ter uma ideia, o nome oficial do CEPREAD, Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos, é Vale Hadley. É a mãe do Ivo. Uma homenagem que a Câmara fez na ocasião, unânime, todos os vereadores votaram favoráveis e oficialmente é CEPREAD Vale Hadley, que é exatamente o nome da mamãe do Ivo que ele está aqui colocando. Eu queria abrir um parênteses aí, né? Porque o seu Will falou numa coisa muito séria e importante, que é a questão dos fogos de artifício, né? Blumenau tem uma lei, inclusive, né, que proíbe fogos barulhentos. Essa lei até então se valia para eventos públicos, como era a virada do ano, né? E agora passa a ser para privados também, né? Ou seja, se alguém for pego soltando fogos barulhentos, pode responder a um processo aqui em Blumenau. E eu só queria entender se o senhor é contra fogos, mesmo aqueles que não têm tanto barulho, sem fogos nenhum, ou pelo menos que se amenize essa situação. Não, eu não sou contra os fogos de artifício sem com estampido. Existe a tecnologia e hoje esses fogos estão praticamente o mesmo preço, porque os fogos, a maioria vem da China. E o céu fica colorido, aquelas estrelas coloridas, é muito lindo isso. Então, eu sou a favor desses fogos, mas não com aquele estridente... Sim, aquele treme-terra. Exatamente. Eu tenho um grande bosque na minha casa e tem um prédio grande e eles atiravam os fogos dentro do meu bosque. 4 sabiás eu encontrei outro dia morto no chão, que eles chegaram a matar no repouso deles, dentro das árvores, no meu bosque, para soltar esses fogos, né? Parece que foi até uma vingança, como eu sou contra os fogos, eles fizeram questão de atirar. Então essas coisas, isso é crime, isso é uma pouca de uma vergonha quem procede assim, quer celebrar o ano novo, a vinda de uma esperança nova e maltratar os animais, matar as aves com esses fogos. Eu sou totalmente contra com esses estampidos. Oi, vamos dar demonstrações Beleza. claras. Era só para esse esclarecimento. Por favor, Jorge. Vamos dar demonstrações claras exatamente dessa tua passagem, até enquanto principalmente vereador, você que foi presidente da Câmara por 2 oportunidades, inclusive, mas já lá na década de 80, quando nem se falava na defesa animal, você já, na tribuna, já defendia essa bandeira. E aí, numa ocasião, inclusive, você lá defendendo, na época era muito comum as rinhas de galo, o pessoal vai lembrar muito isso, existia constantemente na nossa cidade, e você num discurso inflamado, em cima desta tônica, na saída do plenário, Ivo, na saída da prefeitura, explica um pouco para o nosso ouvinte entender o que você já passava naquela ocasião enquanto parlamentar. Eu tenho tantas histórias em defesa dos animais, eu fazia um relato só contra a crueldade, a barbárie contra as aves, a briga de galo, onde eles colocam esporões de ferro, de cobre e tudo, e um galo arranca a vista do outro, arranca o cérebro do outro galo, e tem gente que tem prazer com isso. E eu relatei isso, fui contra. E as sessões da Câmara ainda eram à noite, terminavam às 10 horas, das 8 às 10, e quando eu saio na frente da grande figueira, na frente da prefeitura, de repente, alguém me pegou na gravata e diz, olha, tu não tens o que fazer, te meter na briga de galo e não sei o quê. Uma grande autoridade policial, e ele não está mais entre nós, por isso eu não vou dizer o nome, mas foi ali que eu vi a primeira vez, vai comer grama pela raiz, mais os 3 caras dele, acompanhando esse cidadão, que eu ia comer grama pela raiz. Eu fiquei muito apavorado, eu era mais jovem e a gente não tinha experiência, né, o denodo que a gente tem agora. Aí eu voltei para dentro da Câmara, falei com o advogado, daí ele disse, aí te afasta muito, daqui um pouco eles vão te revistar e vão achar
cocaína, maconha, tudo no teu bolso, né? Você não é pessoa disso, mas para te incriminar, porque você é contra a briga de galo. E continuo contra a briga de galo até hoje. Continuo sim e vou defender, porque isso é dramático, isso é de chorar. Quem ama os animais e presencia aqueles galos com a vista, os olhos pendurados de fora, o cérebro, a cabeça aberta, olha, é de chorar. E aí, depois de toda essa passagem, sempre defendendo os animais, o Ivo já nem era mais vereador, mas a mobilização continuava quando em 2001, um dos projetos mais polêmicos da história do parlamento blumenauense, que mais mobilizou gente, que mais mobilizou prós e contras, a proibição de animais em circo, Ivo. Eu sou um homem que vim do circo, eu fiz muito circo, né? Aliás, esse ano eu completo 61 anos de cultura, né? Eu fiz teatro, circo, cinema, tudo. Nos grandes circos que eu atuei, a minha revolta é contra o maltrato aos animais. Os elefantes, elefante é um animal que precisa de muita água, ele gosta de lama para passar no couro dele, ele gosta de caminhar, ele fica acorrentado anos e anos, atrofia aquela pata dele. Os ursos são treinados para... o urso dança. É posto um tablado de ferro, embaixo é botado fogo. E aí o urso fica ali em cima, aí começa a queimar a pata, ele levanta a pata, baixa a outra e vice-versa. Ai, que lindo! O urso está dançando. Ele está levantando a pata para não queimar. Quando vai para o picadeiro no espetáculo, não põe fogo debaixo. Mas ele já se condicionou a música, aquela mesma música bem alta, ele pensa que vai queimar a pata, aí ele levanta as patas e baixa as patas. Que é o que a gente não vê no circo, né? Não, ai, que lindo! Preparação desses animais. Os chimpanzés, choque davam nos chimpanzés. É tanta coisa. Então, eu lutei muito. Hoje, com a querida Bárbara Lebrecht, que está em Portugal, né? E o presidente da Câmara, então, eu sempre dou nome às pessoas que nos ajudam, Célio Dias, ele oportunizou que nós pudéssemos fazer esta lei proibindo animais e espetáculos circenses. O Mazinho tem um irmão que é mágico. Ele aboliu nas mágicas dele uso de aves, uso de coelhos. Ele faz um espetáculo maravilhoso de ilusionismo sem utilizar animais. Então, isto é um grande exemplo da minha família que eu tenho honra sempre de ilustrar, né? Então, nós conseguimos, Blumenau não foi a primeira, mas está entre as primeiras cidades do Brasil, e parece-me que a primeira foi Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a abolir animais em espetáculos circenses. Mas foi uma luta, né? Dividiu a Câmara, foi um embate... Eu lembro disso, nós cobrimos esse negócio. Aliás, logo depois de ter passado um circo pela cidade com apresentações com animais. Exatamente. Foi fantástico. Ivo, e outro detalhe importante, essa questão exatamente das ONGs. Queria que tu comentasse um pouquinho isso, o início dessa organização, de começar a juntar pessoas, adeptos à causa, num momento ainda muito difícil, onde não tinha essa popularidade. Hoje é muito simples, tem as redes sociais, tem o WhatsApp, você consegue juntar pessoas rapidamente. Lá atrás não era assim. Então, como é que foi esse primeiro movimento para poder dar corpo que hoje é exatamente uma ONG de proteção animal? Eu vou fazer uma ilustração de um taxista, meu amigo, ele votou em mim e tal, tudo, né? E um dia ele me pegou aqui na 15, ele disse, ó, Ivo, votei em ti, não voto mais em ti nunca. Tu não tens o que fazer do que defender animais? Né? Eu digo, não, eu faço pelo idoso, eu faço pela criança, eu faço pela melhoria da estrutura nos bairros, mas eu quero defender os animais também. Então não conta mais comigo. Né? Então, a ignorância, assim, da defesa dos animais. Hoje, não. Hoje já está contemplado na lei a defesa dos animais, que deve haver punições. Naquela época não tinha nada disso. Eu fui com a cara e a coragem, sendo o primeiro vereador de Blumenau, e fui reconhecido como o primeiro defensor de animais, por isso, por ter botado a cara para bater, né? Eu perdi muito voto, sim, mas não me importa. Isto eu ganhei, porque se eu fiz pelos animais, né? Porque todos nós
amar os animais é um privilégio. Agora, defendê-los é o dever de cada cidadão. Agora o senhor vê, né? O senhor disse que perdeu votos na época, né? Hoje tem gente se elegendo na causa animal. Olha o inverso que isso ganhou. Exatamente isso, né? Então eu sempre não tive só o amor pelo o cachorro ou pelo gato, que esse é o grande foco hoje, mas como a minha mamãe já defendia os sapos, e na minha época, da minha infância, tinha muito sapo, e o pessoal colocava sal em cima do sapo. O sapo saiu num desespero para achar água, porque aquilo queimava como se botasse soda cáustica na nossa pele, né? Então, mamãe corria com o regador e molhava as costas do sapo, para você ver, né? Aliás, onde estão os sapos hoje em dia, né? É tão raro, né? Não tem mais, não tem mais. Tinha muito. Meu papai era que aprendeu com a mamãe também proteger os animais. Papai pegava todos os sapos. Existia sapos muito grandes. E nós tínhamos criação de garnizé. Os pintinhos eram bem pequenos e o sapo, ele comia o garnizezinho, o pintinho. Papai pegava os sapos, botava dentro de um saco, levava para uma ilha, que tem uma ilha no Itajaí-Açu, a ilha do seu Germer, lá na Itopava Norte, né? Então papai levava o saco cheio de sapos e derramava lá naquela ilha, para não matá-los, para não judiá-los, né? E para evitar também que prejudicasse a nossa criação. Esta é a família que eu vim, avós do Mazinho. Então, nós temos a defesa dos animais dentro do nosso sangue. Agora, Ivo, eu queria pegar um pouco mais em cima da farra do boi, algo que nos envergonha nacionalmente. A própria STF já declarou, inclusive, a ilegalidade dessa atividade, uma coisa incrível, teve que chegar até o Supremo para poder dizer uma coisa que é óbvia, que todos nós sabemos. Mas eu queria você ter um discurso muito eloquente, muito importante sobre isso, porque muitos defendem da seguinte forma, Ivo: mas isso é uma cultura açoriana, isso faz parte do patrimônio cultural do estado de Santa Catarina. E você, além de defensor dos animais, todos reconhecem, é um grande baluarte da cultura blumenauense. O que você tem a dizer a essas pessoas que conotam a farra do boi como uma cultura do estado de Santa Catarina? Olha, as touradas na Espanha são tão fortes. Acabar com as touradas na Espanha é como acabar com o futebol no Brasil. Mas a Catalunha acabou com as touradas, né? Isto foi um exemplo no mundo todo, a Catalunha. Então, que cultura é essa, aonde você quebra o chifre dos animais, você quebra, principalmente porque o animal da farra do boi, para levantar novamente de exaustão, ele não consegue, eles quebravam o rabo dele, né? Que são juntas ali, e quebravam. Eu vi uma cena que o boi não conseguia mais levantar, pegaram gasolina, derramaram em cima e botaram fogo no boi vivo. E muitos desses animais, eles são financiados por políticos, né? Se tem políticos que é contra a farra do boi, mas tem quem é contra, quem é a favor também, porque isso também gera o fanatismo, né? Isso é uma barbárie. Eu não posso concordar com isso. Ivo, outro detalhe importante também, lembrar um pouquinho das pessoas que também estavam ao seu lado nessa primeira, e a própria Parablu, que é a ONG hoje a mais antiga da cidade, e que nasce desse movimento, você, Bárbara, tantas pessoas que estavam ali ao teu lado, pessoas que já partiram, inclusive, muitas infelizmente viveram só naquele período mais difícil, que não se tinha basicamente o avanço. Não, quando nós fundamos a APRABRU, eu sou fundador da APRABRU e depois ajudei a fundar mais algumas associações. Hoje eu não faço mais parte porque eu vi coisas que algumas pessoas só... Dona Madalena? A Madalena, a Bárbara, a Sônia, são tudo pessoas que
da primeira hora, nós não tínhamos local para nos reunir, nós nos reunimos num cantinho lá no Ipiranga, dentro da garagem, aqui na ABB, a ABB tinha uma sala embaixo onde a gente não tinha um local definitivo para nos reunirmos e para resolver os problemas, mas lutou-se, chegou-se aonde estamos, é um avanço muito grande, muito importante, mas precisam os órgãos públicos penalizar quem não cumpre o que consta da lei, né? Isso tem que ser visto e nós, então, lutávamos muito. Eu vou contar aqui um episódio muito rápido. Me chamaram na Fortaleza, ainda através de uma emissora de rádio onde eu atuava, e vieram algumas queixas que tinham um pastor alemão amarrado no sol, sem água e sem comida, nesse causticante, né, calor. Fomos lá, eu e meu filho e o amigo do meu filho. Um cidadão veio para fora, o que é? Eu digo, olha, eu sou Ivo Harley, me apresentei, sou da rádio, tal, tudo certinho. Então, ele disse, momento. Ele foi para dentro, veio com cacetete para fora e nós nos mandamos. Mas eu fui outro dia com a polícia militar e ambiental lá, eles já pegaram o cachorro, levaram, né? Aí o cidadão disse, esse senhor ali, esse velho ali, apontando para mim, né? Graças a Deus velho, porque Deus está permitindo eu chegar nessa idade. E este velho, ele chamou o nome para minha mãe. Eu não vi nem a mãe dele, ela nem apareceu. Se o policial não me conhecesse, eu talvez seria até processado, porque eu fui na propriedade de alguém. Não, isso não é da minha índole. Eu fui para resolver o problema, abrandar o sofrimento do animal e não para brigar com a família. Mas a gente enfrenta isso. E é importante deixar claro para quem adota um animal, quais são os cuidados que, no teu ponto de vista, tem que existir, você trazer uma vidinha para o teu lar, você adotar um animal, seja um gatinho, um cachorrinho, um animal doméstico, o que se tem que cuidar? Quais que são os cuidados que a família passa a ter a partir desse momento? Amor, ter amor. Quem ama os animais protege e cuida, então tem que ter amor, né? Eu, por exemplo, hoje tenho 4 cachorros, né? Eu digo meus cachorros, eu amo eles tanto porque todo dia eu declamo um poema no meu bosque, né? A plateia são meus cachorros e são os passarinhos, né? Mas isso me faz bem para a alma, para o coração, então eu declamo meus poemas ali e sou feliz desta forma, e os meus cachorros ficam sentados, todos eles olhando para mim como se eles compreendessem. Então, eu tenho tanto orgulho deles que eu digo que meus cachorros são poliglotas, porque eu falo com eles em alemão, eles entendem tudo que eu falo em árabe com eles, eles entendem tudo, eu falo em português com eles, eles entendem. Então, esses meus cachorros são poliglotas e são amados, porque eu abraço eles e quando um chega a óbito, eu choro muito, não tenho vergonha de dizer, eu choro muito porque é um amigo que foi embora, é um amigo daquele que completou minha alma, meu coração, minha alegria e um companheiro muito leal e fiel. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, ouvindo as histórias. Uma vez ficou evidenciado aí uma situação em Blumenau que chamou muito a atenção. Um cavalo morreu e não tinha onde sepultar o cavalo, colocar o cavalo, o corpo do cavalo, e ficou aquilo o dia inteiro. Para onde levar o cavalo? Quem tem responsabilidade? Quem deve? Quem não deve? Quem pode? Quem não pode? Isso já foi solucionado? Não. A lei. E quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do proprietário, né? O proprietário tem que levar o animal para o aterro sanitário no barracão em Brusque. Lá é permitido. Blumenau não é permitido enterrar qualquer animal. Qualquer tipo de animal. Quando morre um cachorro? Pois eu tenho lutado muito disso, porque mesmo de madrugada, seu Ivo, meu gatinho morreu, meu cachorro, o que eu faço? Eu digo, tem floreira? Eu moro num prédio, tem floreira? Tenta enterrar ele ali, sem ninguém ver, porque vai enterrar onde? Às vezes a pessoa também não tem condições. Vai enterrar o cachorro aonde? Levar para Brusque? Quem vai levar? Quem é que vai? Isso é um gasto. Eu lutei muito para que
Prefeitura, eu deixei um anteprojeto na Câmara, a Prefeitura criasse um cemitério municipal para animais. Precisa ter, porque todo mundo praticamente tem um gato, um cachorro. Então, se tiver um local para deixar eles, claro, lá pode ter uma área mais de pessoal que quer botar um caixãozinho, quer tal, mas tem que ter também para aquelas pessoas humildes que não tem aonde enterrar seu cachorro. Levar para o aterro sanitário de Brusque? Não, isso não Na verdade, fecha. Jorge, Lembrando que tem cemitérios, né, que fazem cremação, fazem Hoje sim, hoje a cremação... Mas não é nada municipal, algo Não, municipal não, é não tem, né? municipal. Aliás, alguma cidade tem? Vocês conhecem algum município que tem alguma política? Parece que tem alguma cidade do Rio Grande, eu não sei precisar quais as cidades. Mas precisaríamos... E São Paulo também tem. É um gap que existe sim, assim, ó, para você ter uma ideia, Jorge, muitos desses animais estão em sacos pretos, literalmente no latão do lixo, esperando o caminhão vir e acabam sendo esmagados ali pela prensa do caminhão. Essa que é a grande realidade. Sim, essa né? é a verdade. É a realidade nua e crua. Essa é a verdade. É isso, né? Que acaba infelizmente acontecendo. Então essa é a questão do Ivo, é muito séria, a tua pergunta é muito oportuna e de fato o Ivo na época deixou um anteprojeto, o Ivo já não é vereador fazem 20 anos na cidade de Blumenau. E lá atrás já tinha um anteprojeto nesse sentido que nunca foi discutido, debatido como deveria no parlamento, porque é uma questão que evidente que não é simples de você tratar, mas você tem que encarar essa responsabilidade e definir, porque quando acontece o cavalo é o extremo, pelo tamanho do animal. Isso, mas né? tem muito animal menor. Lógico, o dia a dia é muito pesado e não dá para ficar forçando as pessoas a ir para um crematório, que os valores não são acessíveis. É que antigamente, né, o perímetro de área que você tinha de moradia era maior. Então, quando morria um animal, era ali mesmo. Exato. Que você fazia. Também não existia tantas coisas como hoje tem hoje. Os prédios, né, Jorge? Muitas pessoas hoje tu não tem, né? Mais e tu tem muito animal. Hoje não vamos pegar qualquer condomínio aí. Quantos animais tem? Sim. E quando morre, o que é que essas pessoas fazem? Exatamente, é isso que o pessoal ligava. Ainda bem que tem os cemitérios que ainda abrem essa possibilidade, né? Claro que tem todo um custo, mas aí fica como o senhor Ivo falou, e quem não tem condições? Exatamente. Não pode ter uma maioria. A grande maioria não tem condições. Eles amam o animal até ali na hora do óbito e depois, então, aí... Que é outra tragédia, como deixar esse corpinho, quer dizer, é outro problema. Isso eu queria te perguntar, Ivo, o que falta para nós avançarmos diante de tudo que já aconteceu no teu ponto de vista? Falta sensibilidade. Quem defende os animais, ele tem que ter sensibilidade para todas as causas. Ele tem que ver o que as necessidades para aquele animal, ele seja tratado dignamente em vida, mas também pós-vida, que ele seja tratado por seu repouso também dignamente. Este é o verdadeiro amor aos animais, né? Esse é o verdadeiro amor e precisa ter conhecimento, procura as cidades que já têm um avanço nessa área, procura ver essas leis, adapta essas leis para aqui, né? Para a nossa cidade, para a nossa realidade. Não é só dizer eu sou defensor dos animais, é um modismo bonito, até, puxa, louvado, e eu tenho que aplaudir essa gente, mas eu quero ver uma atitude um pouco mais rigorosa, mais aceitável para criar leis e criar mecanismos para que esses animais sejam tratados também após morte e na vida com dignidade. O que a gente vê muito hoje, e isso é muito bom também, né, são as ações contra os direitos dos animais, né, violação desses direitos, abusos com animais. Isso a gente acompanha muito, né, vê muita ação nesse sentido, mas a gente não evolui nesse outro lado, né? Tratamento público não tem, né? Sepultamento público não tem, então, tudo isso. Exatamente. Ao mesmo tempo que você defende e tal, você incentiva a pessoa a ter um animal. E daí para frente? Nosso tão sonhado hospital público, Ivo. Que sim, tanto faz falta a nossa cidade, né? Tendo uma estrutura pronta lá na FURB que não atende, infelizmente, a comunidade. E o CEPREAD aqui, eu quero então dar meu testemunho de gratidão pelo que o Eliomar fez quando ele enfrentou tudo
para criar o CEPREAD, né? Era um terreno baldio que tinha lá e enfrentou lá pessoas que tem um cemitério luterano do lado e eles não queriam que a causa animal fosse para aquele lugar. O Eliomar teve que fazer reuniões, muita conversa e criou o CEPREAD. Hoje tu liga para lá, não, está lotado. Quando atende o telefone, tá uma dificuldade. Eu tenho ligado muitas vezes para lá, às vezes é um estagiário que está lá atendendo, que não tem conhecimento. O senhor liga mais tarde, quando o veterinário está aqui. Mas tem um monte de veterinário que estão ali. Eles estão aonde nesse momento? Eles estão fazendo o que nesse momento? Está lotado? Cria mais canis, gatis, para ter mais lugar para animais, né? Para animal grande, eu tive um caso de um cavalo que a pessoa matou a machadada este cavalo no Vale do Selque. Ele prendia um cavalo dentro de um baú de caminhão, neste calor, sem dar água, sem nada. Eu procurei uma autoridade militar aqui, que não quero falar o nome, porque eu disse para ele, ou você me resolve, ou nunca mais falarei contigo, e não falo mais com ele, né? O rapaz deve ter tido algum problema de vício, de droga, de coisa, ele chegou a matar o cavalo a machadadas, né? Isso eu chorei disso aí que aconteceu aqui no Vale do Selca, aqui do lado, recentemente, faz menos de 2 anos. Cavalo acontece muita situação, Jorge. A gente tem várias questões assim tenebrosas. É um animal grande, né? E assim, qualquer ferimento maior, o normal é abandoná-lo. As pessoas não tratam. Primeiro, o número de médicos veterinários e especialistas é pequeno. Então ele requer um custo maior. As pessoas que tratam animais desse porte, elas cobram diferente. E aí quando pegamos um ferimento, uma vez absurdo, um animal na pata, abandonado no meio do mato, e foi tão rápido, Jorge, a cura desse animal, mas não é qualquer um que se predispõe a isso. Então o normal é abandoná-lo. Vários estão aí, infelizmente, pelos matos da vida, quando não ainda sacrificados dessa forma, como o Ivo falou. Então, muitas vezes as pessoas gostam, né? Vão lá, adquirem, mas não tem noção de tudo que tem pela frente. Não, tem cuidado, tem que ter cuidado. Mas dá trabalho, né? Eu quero aqui fazer um registro histórico, né? Que sempre me toca. Edith Gertner é da minha área do teatro, ela foi uma grande atriz de teatro, uma das primeiras atrizes de teatro. Ela amava tantos animais que ela comprava os cavalos idosos que não podiam mais trabalhar, que tinha muito, e ali onde é a biblioteca, por ali existia um pasto onde ela botava os cavalos idosos, que ficavam ali no pasto até morrerem, né, com dignidade. Ela criou o cemitério dos gatos. Ela amava tanto os gatos que ela criou um cemitério dos gatos, que hoje ainda é uma pena estar lá abandonado e tal, mas era uma atração turística, o cemitério dos gatos. Então, naquela época já, foi uma pessoa sensível à cultura, à arte, mas também ao amor pelos animais. Tá certo. Mazinho, chegamos aqui ao final de mais uma edição do quadro Animais da Cidade, nessa terça-feira. Obrigado pela participação. Eu que agradeço sempre, Jorge. Um abraço especial a você, ao Ivo, aqui, nosso grande mestre. E um abraço especial a todos os amigos aí, ouvintes da Rádio Itaberão. Um abraço especial até a semana que vem. Seu Ivo, obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade. É a tua forma muito, muito nobre de defender os animais. Ivo Adlis também participou com a gente nesse programa de hoje, Animais da Cidade.